Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. E hoje nós vamos dar continuidade, é claro, à nossa série do Sermão do Monte. Nós vamos estar lendo Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23. Onde a palavra de Deus diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos? Eu não sei como é que fala isso. Abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E eu então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Galera, essa pregadinha ela é pesada. E eu acredito que ela é muito importante para nós como igreja. E eu quero declarar isso desde já, que minha intenção não é com esse vídeo bater em ninguém que tá aí fora, isso não é uma indireta para ninguém. O que eu desejo fazer não é tentar corrigir ninguém que eu acredito que tá fazendo algo de errado. Minha vontade é inspirar aqueles que querem fazer a coisa certa. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus aqui. Então, beleza? Dito isso, cara, desde então Jesus deixou todos esses avisos para a gente cuidar com esses falsos profetas que apareceriam. Como ele mesmo definiu, esses lobos disfarçados de ovelhas. Sabe, infelizmente isso ainda acontece muito hoje e eu não consigo pensar em outra coisa a não ser aquela passagem de Ezequiel, no 34, no versículo 2, onde a Bíblia diz: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis de lã e matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sabe, o Senhor está falando seriamente aqui com Ezequiel, falando que existe um problema, esses pastores eles não estão vivendo de acordo com o DNA pastoral. Porque esse DNA, essa ideia bíblica é tudo sobre dar, não é sobre enriquecer a custo e nas costas das ovelhas. A própria palavra pastor no hebraico aqui é como um amigo especial. O versículo 5 continua e diz: assim se espalharam por não haver pastor. Pera aí, como assim não tem pastor? Não tá falando que tinha pastor e que o pastor era mau? Mas é porque pra Deus um pastor ruim não é aceitável. Não é nem pastor, não qualifica. Pelo menos pra mim é o que a palavra tá dizendo. E tornaram-se postas a todas as feras do campo. Opa, tá pronto o macarrão, gente. Fridão aí. Oi, gente. Quando eu tô fazendo pregadinha, ela tá ali, sempre orando por mim. Verdade, por isso que as pregadinhas são tão boas. Enfim, tornaram-se posta todas as feras do campo, vulneráveis ao maligno, elas estavam desprotegidas, que isso que as feras do campo falam muitas vezes na Bíblia. E ele continua no versículo 10, dizendo: eis que sou contra os pastores de Israel, das suas mãos requerereis as minhas ovelhas. Porque ovelha não é propriedade do pastor, é propriedade do Senhor. O pastor está sob o serviço de Deus quando ele está fazendo isso, cuidando, curando e protegendo essas ovelhas. E no versículo 11 ele diz: pois eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, essas ovelhas que estavam perdidas. Sabe, então a gente tem esse contraste do que é um pastor ruim, um pastor que não é aceitável de acordo com a palavra de Deus. Mas o que Jesus declara em João 10, no versículo 11, eu sou um bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aquela mesma palavra que a gente viu no hebraico do pastor sendo um amigo especial, Jesus diz a mesma coisa, que não existe amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos, e é o que Jesus fez. Ele veio e se colocou na brecha, ele foi atrás de todas as ovelhas que estavam perdidas. A gente sabe que esse é o coração dele. Sabe, depois disso, no versículo 12, começa uma profecia sobre qual era o plano de Deus e o resgate das ovelhas de Israel. Mas enfim, o que eu quero dizer é: Jesus, desde quando estava aqui, ele deixou um aviso e uma advertência para a igreja. Vão surgir pessoas que vão ser como lobos tentando se disfarçar de ovelhas. E, meu amigo, se existe algo que o Senhor leva a sério, são as suas ovelhas. E existe uma contabilidade, uma responsabilidade muito grande em cuidar das ovelhas de Deus. E Jesus se importa muito com isso, e se importando com suas ovelhas, ele disse: toma cuidado, vão surgir pessoas más, que se aproveitando do contexto da mensagem, vão usar as ovelhas para o seu próprio benefício, mas esse não é o coração pastoral.
Que como nós aprendemos com Jesus, esse coração pastoral é tudo sobre dar, é tudo sobre servir, é tudo sobre amar. Esse é o bom pastor. Eu não só quero falar sobre esses falsos profetas que infelizmente estão aí fora e têm estado desde então, por isso que Jesus tira tempo para advertir a gente sobre isso. Mas eu quero encorajar vocês, e principalmente aqueles de vocês que têm queimado com esse chamado pastoral no seu coração, que nós nunca nos tornemos isso, que a gente entenda qual é o nosso lugar e qual é o nosso chamado quando vem apacentar. Ou todos nós que temos irmãos da fé e discípulos que a gente tem que precisam ser cuidados, eu acredito que de certa forma isso acaba se aplicando a todos nós. Porque Deus leva as suas ovelhas a sério, Ele leva a responsabilidade dos pastores a sério. E a instrução que Ele nos deixa, pelo seu fruto você vai conhecer o que essas pessoas realmente são. Porque a árvore má não tem como dar fruto bom, assim como a árvore boa não tem como dar fruto mau. Se essa pessoa não está enraizada, perto da fonte, caminhando com Jesus, não tem como ela extravasar dessa intimidade que não existe. E a gente só pode fazer algo pelos outros quando a gente está conectado nesse lugar. Mas quando a gente decide, mesmo na nossa simplicidade, se entregar à vontade de Deus, Ele pode fazer algo lindo com isso. E esse, meus amigos, é o coração do bom pastor. Então nessa semana eu quero encorajar todos vocês a refletir nessas palavras do Senhor Jesus. E não sair batendo em ninguém que você acredita que é um mau pastor. Eu tenho respeitado essas coisas aqui, mas eu peço para você orar por essas pessoas, se alguma pessoa vier à sua mente. Porque nós queremos ver todo o coração de todos ser arrependido e transformado, certo? E também para a gente levar o nosso coração para um lugar de umidade e quebrantamento e dizer: Deus, eu quero ser desse jeito, eu quero ter esse coração e eu quero aprender cada vez mais com você. Beleza? Dito isso, tenha uma ótima semana, Deus abençoe vocês e é nóis!